indústria de multas no condomínio. Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, pediria a você que faça a sua inscrição aqui no nosso canal. Estamos aí a caminho dos 5.000 inscritos. Isso é importantíssimo para a gente dar continuidade aqui ao nosso trabalho. E para isso, você pode também acionar o sininho aí para ser notificado de quando os novos vídeos entrarem no ar aqui, né? Se você gosta, né, das informações sobre condomínios, você também pode nos acompanhar através do Jornal do Síndico, né? Você pode encaminhar uma mensagem através do nosso WhatsApp, que a gente encaminha para você as edições dos jornais que são mensal, né? O nosso número é o código de área 31, o número 984817642. Hoje aqui com a gente, mais uma vez, recebemos a visita da advogada especializada em direito condominial, Pamela Gontijo. Tudo bem, Pamela? Seja bem-vinda aí mais uma vez. Graças a Deus, obrigada. Obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de estar agregando conhecimento ao canal. Então, e esse tema aí, indústria de multa em condomínio? Quando a gente fala de indústria de multa, a gente sempre pensa em órgãos públicos, né? Multas de trânsito, que é uma das formas do município aí arrecadar. As pessoas às vezes acham que o poder público abusa demais, né, na aplicação dessas multas, levando para a área condominial. A gente também, né, percebe isso em alguns casos. Quer dizer, existe aquele síndico ou a própria administração do condomínio que adora sair multando por qualquer motivo, né? Como lidar com essa situação aí dentro do condomínio, tanto do lado do síndico, que é aquele que gosta de multar, e o condômino, né? Que está ali toda hora sendo multado, não um, mas vários condôminos são multados, e cria essa ideia de que o condomínio está ali multando só para arrecadar, sendo que o condomínio não é a atividade dele, não é gerar lucro, né? E sim manter a ordem ali no condomínio. Como é que você vê essa situação aí, Pam? Então, é muito interessante porque a gente que atua aí como profissional da advocacia, o que que a gente observa? A gente observa que se o condomínio ele tem medidas preventivas dentro da vida condominial, entre os moradores, por muitas vezes vai ser evitar demandas judiciais. E aí tem uma linha tênue muito grande em você ter um regimento interno bem elaborado e completo, em que você tem um parâmetro para poder fazer uma aplicação de multa ou chamar a atenção de algum condômino ou morador acerca de determinada infração, e até que ponto que isso extrapola, que pode virar uma demanda judicial e a intenção do condomínio ela ser totalmente deturpada nesse contexto. Por quê? Às vezes, pela falta de informação, ou às vezes pela aquela questão que sobe na cabeça, né, Márcio? Você tem ali essa função perante o condomínio, e aí você vê que você tem na mão, você tem um poder nas suas mãos de poder fazer o que você quiser. Infelizmente, tem algumas pessoas com a mente pequena e que acabam tendo esse tipo de mentalidade e que prejudica o condomínio. Então, acaba usando a ferramenta do regimento interno como uma maneira de pessoal, de validar as opiniões pessoais dentro do condomínio. Então, o que era para ser uma medida preventiva do condomínio de evitar a demanda judicial, exatamente para poder chamar a atenção do que as pessoas que estão tendo aquela infração, ele vai para a demanda judicial. E assim, isso é mais comum do que parece. Por quê? A gente já gravou vídeos sobre isso, a gente bate na tecla várias vezes sobre essas questões, que sempre que tiver uma infração, sempre, independente do que venha acontecer, o diálogo ele é o melhor caminho. As pessoas precisam entender que o regimento interno, é claro, as regras estão ali para serem cumpridas, mas que existe, dentro do contexto condominial, uma forma de atuar da gestão que ela é de diálogo, que ela é informativa. A multa, a penalidade de multa, ela é totalmente educativa. Exatamente porque que a gente pensa, nossa, vou ter que tirar do meu bolso R$ 200
R$ 200 só porque eu fiz tal coisa dentro do condomínio. Não sei. Fala uma infração aí que é muito comum, o Ah, Márcio. uma das mais comuns Estacionar fora da área demarcada. Que é questões de garagem, animais, barulho, são os Isso. mais. Então, nossa, mas o síndico nem conversou comigo, eu nem recebi nenhuma uma notificação de advertência antes. Por que que isso é um problema? Porque quando vai ser levado para o judiciário, esse morador, se ele quiser discutir no judiciário, ele ganha no sentido de que o condomínio não teve nenhum cuidado antes de se comunicar com ele e informar que existe uma regra a ser seguida e oportunizou ele de falar: Nossa, olha, tava com meu filho doente. A gente chegou do hospital correndo. Eu sou mãe solo, então eu subi correndo pro meu apartamento com sacola de menino, com menino, estacionei meu carro de qualquer jeito e acabou saindo da área demarcada. Isso é um diálogo. Isso é uma forma humanizada de lidar com uma situação, por exemplo, em um condomínio residencial. A gente tá falando do âmbito residencial. Se o síndico ele aplica a multa já de imediato, ele fecha qualquer possibilidade de diálogo, de ter com aquele morador, de escutar qual é o lado dele. Então, ou seja, o regimento interno, as regras estão ali para serem seguidas, elas estão, mas é importante que isso não vire uma máquina de multa. Então, qualquer coisinha que a pessoa fizer não é passivo de diálogo, quer dizer que hoje em dia nós não podemos mais conversar uns com os outros para resolver situações. A situação ela só é resolvida se mexer diretamente no bolso. Será que realmente ela vai ser resolvida dessa forma? Eu acredito que o síndico chegando e já aplicando a multa direto, ele causa uma animosidade 1000 vezes maior. Porque a pessoa, quando vai conversar com ele, sem antes ter sido advertida, já vai já na defensiva, já vai querendo brigar, já vai querendo se defender. Então, o que era para ser um conflito simples vira algo extremamente maior que não precisava chegar a esse ponto. Assim, hoje eu atuo só para condomínios. Hoje eu escolhi atuar em prol do condomínio. Mas antes eu já tive situações assim de defender na via judicial proprietários que foram multados sem uma notificação de advertência e pior, sem comprovação do ato. E aí, quando eu fui buscar o histórico do síndico, praticamente todas as unidades já tinham passado por algum tipo de multa com relação a diversas situações. E o que mais me deixou embasbacada é que as infrações eram infrações pequenas, vamos dizer assim, que seriam fáceis de serem resolvidas se o síndico falasse: aqui tá o regimento interno, aqui tá as regras. Eu pedi você, por gentileza, para você assinar esse termo aqui que você está recebendo o regimento interno impresso. Vou te pedir atenção em tal artigo que fala sobre uma questão que eu vi que você descumpriu. Não quero criar nenhuma disposição de ter que chegar até você e ter que aplicar uma multa, porque vai ser chato para mim, vai ser chato para você. Então, eu te peço mais atenção e, por gentileza, tenha respeito. É claro que a gente está falando aqui de situações que as pessoas são civilizadas e urbanas para tratar e dialogar. Não vai ser o caso de todas as situações. Mas se o papel do síndico, ele não é de ser um órgão fiscalizador e ele não é polícia, ele não tem poder de polícia, de vir e ficar aplicando isso, aquilo. Não, o papel do síndico é de mediar. O síndico, ele é o principal mediador ali dentro do condomínio. Pelo menos eu penso dessa forma, não sei se você pensa. Bom, você falou, eu acho assim, pessoa quando vai morar no condomínio, ela tem que ter a consciência, né, de que o condomínio tem regras, né? Isso, assim, raro você ver uma pessoa que mora em condomínio e que não sabe que dentro do condomínio tem regras, que ele faz o que quiser na unidade dele. Não é assim, né? Só que, né, a maior parte dos moradores de condomínio, né, não leem o próprio regimento do prédio, a própria convenção do prédio, né? Então aí já começa da confusão. Agora, nem por isso seria uma obrigação, né? Como a gente tem a obrigação de ter consciência da Constituição, das legislações que são promulgadas no nosso país, no nosso estado, no nosso município, e que a gente também não fica sabendo, né? Mas o síndico, como você falou, ele tem que abrir um canal de diálogo. Então, ele deve, né, se a pessoa fez alguma coisa errada, ele deveria, em primeiro momento, notificar,
E você falou uma coisa interessante, né? Não só notificar e falar o porquê que ele está sendo notificado, segundo consta ou na convenção ou no regimento interno do condomínio, mas às vezes o próprio morador comprou uma unidade ali há pouco tempo, não recebeu do morador anterior as regras, o síndico também não passou, aí ele notifica, mostra o porquê que ele está sendo notificado, dá a possibilidade dele ter, né, uma cópia da convenção, do regimento interno, né, antes de aplicar uma multa, né? Eu acho que realmente essa deveria ser a conduta do síndico e É. não sair multando a torta e direita aí Às vezes, também acontece muito, que é muito comum, eu vou pedir para quem está assistindo esse vídeo nosso aqui, deixar aqui nos comentários, que os síndicos se sentem pressionados por um grupo de moradores ou pelo conselho em cobrá-lo com relação a posturas mais rígidas a determinadas condutas. E aí, nisso, os moradores, muitas vezes leigos, não são da área jurídica, e eles querem, assim, querem de toda a forma que aquilo seja resolvido o mais rápido e breve possível. E às vezes envolve até questão pessoal, né? Que tem alguma briga, alguma rixa, alguma coisa ali, envolve o síndico, e o síndico, por uma medida de pressão, ele se sente pressionado, começa a multar aquela pessoa, começa a multar aquela pessoa, muitas vezes em situações que o condomínio não pode nem intervir. E a gente entra nessa questão da indústria da multa, porque você sair aplicando multa à torto e direito, sem qualquer tipo de fundamentação, sem ficar atento à questão do procedimento, essa é uma problemática muito grande. Então, você, síndico, que está assistindo nosso vídeo aqui agora, se você tem um grupo de moradores que é mais ativo na gestão do condomínio, ou um conselho que é mais ativo na convenção do condomínio, e que muitas vezes age como órgão fiscalizador interno aí do condomínio e exige a todo momento que seja aplicado multa, 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 explique para eles sobre os riscos que o condomínio enfrenta quando ele faz aplicação de multa à torto e direito sem ter um respaldo. Se for para uma demanda judicial, dependendo do contexto, é danos morais em favor do morador. e E, vai acabar gerando infelizmente, prejuízo para o condomínio, né? gera prejuízo para o condomínio. O síndico, infelizmente, ele passa a não ter tanto respeito perante os moradores que vão. A culpa vai recair sobre ele, porque é sempre assim. Fica ali por trás, aquela falazada, igual o mineiro fala, né? Falazada, mas quem responde diretamente pelo condomínio é o síndico, é o CPF dele que está na reta, é o nome dele no mercado que vai estar na reta. Então, quando ele começa a fazer demais o que os moradores querem, sem questionar e sem explicar sobre como que deveria ser esse procedimento e eventuais consequências, o motivo leva literalmente a uma demanda judicial. Agora, existem condomínios que eu vejo, assim, que eu já vi casos, não atuei em demandas assim, mas trocando ideia com colegas, a gente escuta muito caso, condomínios que muitas vezes estão passando por problema financeiro, e aí vê nas infrações uma possibilidade de arrecadar dinheiro para o condomínio. Principalmente se o condomínio ele tiver um valor muito alto da cota condominial. Então, por exemplo, isso não precisa ser condomínio de alto padrão, não. A gente está falando de condomínios próximos de nós, assim. Tem condomínio de 8 unidades que você paga R$ 1.700 só de condomínio sem área de lazer. Então, se a gente pegar a aplicação da multa em cima de uma porcentagem, seria um valor relativamente alto. Então, para um condomínio que tá com uma saúde financeira ali que está desequilibrada, vamos dizer assim, a aplicação de multa pode ser uma ótima ferramenta para poder trazer dinheiro, sem precisar falar em rateio, sem precisar falar em dividir, sem precisar falar em as pessoas se juntarem para fazer um fundo específico para determinado problema. Mas E não é o caminho, né? Porque o condomínio não tem esse papel de arrecadador. Se ele está com problema financeiro, tem que juntar todos, né, para resolver esse problema financeiro e não jogar para uma, duas pessoas, né, o problema financeiro do condomínio, querendo que essas pessoas, né, fechem o caixa do condomínio, né? exatamente, e isso é uma problemática muito grande. E às vezes isso já é uma medida até muito comum no condomínio. Tem regimento interno que eu pego assim para ler, que o regimento interno não possibilita nem defesa. Não tem nem lá escrito assim que o síndico tem a obrigação de advertir.
Aí vamos supor que o síndico, ele é um síndico profissional, ele vem e segue o padrão do que se é esperado juridicamente. Vou advertir primeiro a unidade, chamar a atenção com ela com relação ao descumprimento. Caso tenha uma nova novo descumprimento, a gente aplica a penalidade de multa. Aí o morador vem e fala assim: não, não, não. Nosso regimento interno fala para multar direto. Vai multar direto, sim. Não vai ter notificação de advertência, não. E não tem esse negócio também de arrumar defesa, não. A gente tem prova, a gente tem tudo. A gente sabe que isso é comum de acontecer. Então, o síndico que está ali à frente do condomínio tem que ser firme em falar assim: olha, o seu regimento interno, ele está dando brecha para que a gente fique muito frágil juridicamente. Se eu seguir absolutamente do jeito que está escrito aqui, estritamente, o condomínio vai ficar suscetível a uma demanda judicial de danos morais e nós vamos perder. Exatamente porque vai configurar um ato de perseguição contra o morador. Então, os síndicos, sejam eles profissionais ou orgânicos, precisam também ter o discernimento na hora de fazer a aplicação das regras do condomínio, que nem sempre, por mais que as pessoas falem, a Assembleia é soberana, ai, os documentos são soberanos. Eles são soberanos desde que não prejudiquem o condomínio diretamente e que não vão em contramão com nenhuma legislação atual aplicável. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. E mais, né, Márcio, bater na tecla de que a aplicação de multa é uma penalidade educativa para evitar que a pessoa venha a gerar mais dores de cabeça para o condomínio. Não é uma forma de ganhar dinheiro para o condomínio. Isso, e que ela recorra ao mesmo erro, né? Então é completamente educativa mesmo. Isso aí. Completamente educativa. E aí eu vou pedir aqui para o pessoal deixar aqui nos comentários se já chegou já a algum ponto de precisar aplicar uma multa direta, sem ter que advertir. Quero saber se a situação realmente foi muito assim, fora do esperado da normalidade, ou se você fez muitas vezes por uma falta de conhecimento e esse vídeo te ajudou. Se você quiser dividir com a gente causos, né, Márcio, de condomínios que você já morou, que a aplicação de multa era torto e direito, deixa aqui pra gente também, que vai ser muito interessante para a gente trocar ideia e deixar bem claro que o condomínio não tem fins lucrativos, não é uma empresa que gera lucro. Então, por consequência disso, a multa não deveria ser tratada dessa forma. Doutora Pamela Gontijo, olha aí, doutora Pamela aí contribuindo com a gente aqui para incentivar vocês a fazerem os comentários aqui e dar continuidade aí a esse debate, né? Os assuntos de condomínio não se encerram em uma entrevista, em um bate-papo, né? A coisa evolui e cada situação que alguém trouxer aqui nos comentários, né, a gente pode continuar a debatendo esse tema. Gostou desse vídeo? Dá o seu joinha aí, contribui para a gente aqui no nosso canal, né? Não se esqueça de fazer sua inscrição e também de acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos quando entrarem no ar. O Comorar volta numa próxima oportunidade para você. Até lá!